Salo, dizer que para mim é uma honra estar aqui convosco e compartilhar um pouco das pesquisas que venho fazendo ultimamente na temática da lógica modal e da lógica sertórica, na obra de dois autores importantes do período. Um deles, talvez o primeiro lógico do Novo Mundo, que é o Frei Alonso de Veracruz, e um outro, autor espanhol, professor na Universidade de Paris, que publicou uma obra que pode ser considerada no Cinquecento como uma síntese de todos os temas da lógica de propriedades de termos entre os séculos XIII e XIV, que é o Jerônimo de Pardo. Eu vou pedir a gentileza de compartilhar a tela para passar convosco a minha exposição. Eu, inclusive, enviei por chat um handout, selecionando algumas passagens que eu gostaria de apontar na minha breve exposição, mas eu gostaria, se possível, que nós pudéssemos, enfim, que todos pudessem, de alguma forma, ter acesso ao meu documento. Eu não sei, Roberto, como eu faço isso. Se é share screen, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Aqui. Em princípio está já aberto. Já está aberto, perfeito. Está aparecendo aí. Uhum. Ótimo. Suposício, implicação e modalidade relativa, a necessidade das proposições científicas na lógica sertórica e modal de Jerônimo Pardo e Frei Alonso de Veracruz. A temática da modalidade das proposições científicas ocupa um espaço de considerável relevância no contexto da lógica terminística de fins do medievo e se estende até a escolástica do Novo Mundo, em particular até a Noiva Espanha, durante o século XVI. Neste sentido, dois importantes lógicos dos auspícios da modernidade, a saber, Jerônimo Pardo, espanhol e professor de lógica na Universidade de Paris nas primeiras décadas do século XVI, e Frei Alonso de Veracruz, Alonso Gutiérrez, pensador espanhol que migra para o México e ali se destaca como filósofo, teólogo e lógico, despontam como lógicos de notável proeminência, especialmente pelo tratamento que conferem ao problema modal e assertórico das proposições científicas. No âmbito da lógica das propriedades de termos, a pergunta pela condição de verdade das proposições de caráter científico conduz o investigador a uma miríade de questões, como a estrutura, o objeto e a semântica das sentenças assertóricas e modais, relativamente à suposício dos termos que as compõem, como também a estatura epistêmica que lhes capacitam para denotar mundos semânticos consistentes. A questão do significado das proposições acarretava muitas dificuldades no âmbito da linguagem, do pensamento e da realidade referencial, não apenas para o significado propriamente dito das proposições, senão também pela busca quanto ao significado obtido a partir das proposições. Usualmente, as proposições científicas vinham tratadas dentro do escopo da teoria da suposício, de acordo com a qual um termo possui duas dimensões, significácio e suposício, ou o que atualmente chamamos de sentido e referência, em conformidade com o que aduz Gottlob Frege. A suposição é, como diz Frei Alonso, o traço de um termo quando este desponta no interior de uma oração, termo este por meio do qual uma coisa significada por ele é verificada. Assim, a suposição pode ser tomada como o âmbito semântico no qual o objeto designado pelo termo é referido e, então, cognoscível mediante um processo de verificação. A verificação, por sua vez, implica em uma relação semântica na qual subsiste um vínculo entre a coisa referida pelo termo e o objeto correspondente, que pode ser um ente real ou ente de razão, ou mutatis mutandis, um ente linguístico ou extralinguístico. A suposição pode se dar, em princípio, de três formas, sem excluir, outras classificações também subsistentes. 1. Suposição pessoal, quando são entes individuais os objetos designados. 2. Suposição material, quando são referidas expressões linguísticas, termos, nomes e descrições definidas. E 3. Suposições simples, no caso em que são referidas naturezas e propriedades. Uma sentença forma, assim, uma unidade complexa divisiva, dentro da qual os termos desempenham diferentes funções, categorimáticas ou sincotegoremáticas, unidade na qual a denotação subsiste
mediante a composição de termos que podem ser vagos, como é o caso do pronome demonstrativo, termos que expressam nomes próprios e descrições definidas, termos que simbolizam variáveis, quantificáveis ou não, e, por fim, termos que constituem operadores modais. A conjuntura destes termos forma uma unidade que, dependendo da articulação predicativa, poderá ser simples, oração de segundo adjacente, ou complexa, oração de terceiro adjacente, nas expressões de Frei Alonso, quando, além dos termos e das variáveis, são adicionados operadores modais. A grande maioria das proposições científicas, em virtude do hábito intelectual que lhe é epistemicamente correspondente, trata de objetos contingentes, exceção feita, de acordo com Frei Alonso e Jerônimo Pardo, a ciência teológica, que, à época, destinava-se ao tratamento do primeiro ente necessário, Deus. Mas se os objetos são designados nas proposições científicas como contingentes, não seriam igualmente contingentes as próprias proposições per similitudine? Que tipo de suposição justificaria a estrutura semântica das proposições científicas? Nos analíticos, o Aristóteles oferece uma pista para solucionar esse problema. Para que não sejam os acidentes a definir o escopo da proposição, é necessário que, cito Aristóteles, das coisas corruptíveis não há demonstração nem ciência, mas o mesmo que sucede no caso do acidente, porque não há, segundo ele, nada atinente à totalidade, mas às vezes segundo o modo. Quando há demonstração destas coisas, é necessário que uma das proposições seja não universal e passageira porque é o selo, também o será a conclusão. Não universal porque, dos casos em que isso se dará neste e não naquele, de modo que não é possível provar universalmente por raciocínio, senão o que ocorre neste momento. Exceção feita à eternidade do mundo, tese combatida ulteriormente na era moderna, a correspondência entre a proposição e o objeto supõe que, em Aristóteles, a proposição científica condiz com o gênero dentro do qual esteja inserida, de maneira que, se a ciência é acerca do universal e necessário, então as proposições científicas serão universais, eternas e incorruptíveis. De acordo com esta tese, as proposições da ciência devem ser verdadeiras em todo momento, necessárias por definição. Mas como poderiam ser sempre verdadeiras se os objetos com os quais essa ciência lida são contingentes? Como articular a contingência do mundo presente com a invariabilidade das proposições científicas? Esta posição inquietou muitos lógicos da Alta Idade Média e do período subsequente, como Gregório de Rímini, Johannes Buridanus, Pedro Ailey, John Mayer, Fernando de Encinas, Juan de Celaya, Georg Locker e William of Sherwood, cada qual oferecendo uma solução especial para a questão. Todavia, foi Jerônimo Pardo, em seu Medulla Dialectices, publicado em Paris em 1500 pela primeira vez e reimpresso em 1505 pelas mãos de John Mayer e Jacob Ortiz, que articulou de forma notável a questão do significado das proposições com a lógica modal, afirmando ser o caso das proposições científicas um tema intrinsecamente interligado ao tratamento das proposições modais. O faz, em especial, no Liber Sextus do tratado, intitulado De Ampliationibus, onde trata do problema da ampliação dos termos, algo atinente ao escopo da lógica terminista do Cinquecento e que, em seu tratado, alcança um patamar de extraordinária síntese relativamente à produção da lógica surgida até 1500. Normalmente, a conjuntura de respostas acerca do significado e da verdadeira forma das proposições científicas trazia pelo menos 3 possíveis rotas de resposta. 1, teoria do supposício, que era o mais usual na escolástica da Alta Idade Média. 2, regra de implicação. E 3, a teoria da modalidade relativa, compartilhadas, ambas as 3, por autores nominalistas, realistas e tomistas ortodoxos. Obviamente, não veremos de forma exaustiva o motivo pelo qual cada um destes roteiros analíticos isoladamente considerados são insuficientes para justificar a necessidade das proposições científicas segundo a posição de Pardo, o que ocuparia um espaço considerável nessa exposição. Nossa tese se centra na estatura necessária das proposições científicas e na solução de Pardo para a questão, como também as articulações possíveis desta solução com a teoria da suposição na lógica assertórica e modal e extensional de Alonso de Vera Cruz. Na Medulla Dialectices 6, 83, o Pardo sugere a seguinte chave analítica, a de que as proposições científicas se constituem como proposições de tipo modal,
ou nas palavras de Frei Alonso, como orações de terceiro adjacente. E dentre as modalidades, a saber, necessária, possível, contingente e impossível, as proposições científicas são proposições modais de tipo possível. O tratamento das proposições científicas, dentro do escopo da lógica modal, acarreta 3 soluções alternativas. Primeira, a estrutura das proposições científicas é simultaneamente condicional e modal, mas a existência dos objetos supostos nessas proposições é algo prescindível, já que a inserção do operador modal possível no antecedente condicional acarretaria a necessária, mas inconclusa, indeterminação do consequente, embora exigisse a postulação da consequência em qualquer caso. 2. O modo possível implicaria em uma ampliação do raio referencial do sujeito, de modo que passa a ser inserido em seu escopo semântico o não existente como um atributo possível, diríamos hoje, em ao menos um mundo possível. Aqui, a proposição ser humano é animal racional resultaria ser humano é possivelmente um animal racional, pois o sujeito da oração não supõe apenas os particulares existentes, mas a contingência do tempo presente, que toma o argumento ulterior como não necessário, mas possível. 3, por fim, proposições científicas são proposições determinadas pelo operador modal possível, mas A, sem a eliminação absoluta do tempo, ou B, articuláveis indistintamente com qualquer tempo. Na primeira chave, as coisas referenciadas pelos sujeitos das proposições científicas podem existir, não existir, existir podendo não existir, ou não existir podendo existir. Assim, se tomarmos a teoria da supositio, tal como exposta por Petrus Hispanos e os lógicos do século XIII, em sua grande maioria, teoria posteriormente abraçada por Pardo em Medulla Dialecticas 83 RB, em que a suposição se distingue em vários tipos classificatórios, dentre os quais a suposição natural e a suposição acidental, em que a primeira capta todos os particulares referidos em qualquer tempo, enquanto a segunda depende do tempo em que os particulares são designados na cópula, as proposições científicas poderiam ser tratadas dentro desta classificação da seguinte forma: a estrutura delas e dos seus termos que a compõem, termos que, sem o condicionamento temporal, designam objetos extratempore. Para tanto, Pardo ventila 2 saídas. Na primeira, a cópula deve ser tomada como uma propriedade conceitual de caráter nominal, de modo que a afirmação não seja encorada em qualquer tempo, que o verbo ser não determine uma articulação entre sujeito e predicado, temporalmente condicionada, mas que desempenha uma função denotativa de unidade complexa, em que os 2 extremos são unidos ao simpliciter simplex. Algumas proposições da ciência teológica, por exemplo, estariam classificadas como proposições por cujos termos a suposição designa uma afirmação atemporal, como, por exemplo, Deus est. Na segunda saída, mais adequada para o objeto das ciências naturais e práticas, a suposição natural designaria objetos contingentes, mas como que referindo-os de fora do tempo. Neste sentido, as proposições científicas seriam formadas com a copulação padrão, em que o verbo se desempenharia a mesma função anteriormente mencionada, mas ao não conotar nenhum tempo salvo o tempo presente, o faria unindo 2 extremos entre si, o sujeito e o predicado. O argumento empregado para justificar essa tese é extraído da física de Aristóteles. O tempo é medida de repouso e movimento. Também é evidente que o não ser nem sempre estará no tempo. Por exemplo, aquele não ser que não pode existir de outra maneira, como é a comensurabilidade da diagonal com o lado, na geometria analítica, por exemplo. Em outras palavras, as coisas não poderiam ser de outro modo, não se dão no tempo, já que tudo aquilo cujo contrário não é eterno pode existir e não existir, e está sujeito à geração ou à corrupção. De acordo com isso, a contingência do tempo presente também atingiria o objeto designado pelos termos por suposição natural no âmbito das proposições científicas. As coisas denotadas por sentenças científicas não podem ser de outra maneira quanto à contingência, ainda que elas em si próprias possam ou não existir. O modo possível acompanha o raciocínio. A existência prescindível não é o atributo simpliciter do argumento, mas a consideração extratempore. O objeto designativo, é considerado como algo que não poderia ser tomado de outra maneira. Exemplo, o triângulo é uma figura geométrica formada por 3 lados e 3 ângulos internos que juntos formam 180 graus. É uma proposição necessária, não porque exista um triângulo aqui a colar, mas porque o triângulo não poderia ser definido de maneira diferente.
A cópula aqui desempenha uma função lógica denotativa, tal como ocorre com sim categoremas, pois isoladamente nada significam. É somente no emprego do verbo ser que os extremos são unidos, formando a proposição científica. A função denotativa da cópula nessas proposições não seriam dependentes do tempo, mas deveriam ser vistas extra tempore, como um sim categorema artificial, essa é uma expressão do William Neil, né, que une termos significativos. É esta a solução apresentada por Pardo? Veremos agora que não. Em Medullae Dialectes 83 RB, considera esta hipótese ao elaborar uma interpretação extensiva para o livro terceiro sobre a interpretação do Aristóteles na chave lógica. A cópula também poderia ser usada para unir extremos que formam as proposições científicas, a despeito da contingência de seus objetos. A interpretação em questão é realizada a partir do último parágrafo do livro terceiro, 16b, onde o Stagirita aduz que os verbos são em si mesmos nomes e possuem uma significação determinada, mas ainda não significam que algo é ou não é. De fato, ser e não ser não apresentam um significado relativo ao sujeito, ainda mais o termo sendo, se nos limitarmos a utilizar tais formas isoladas. Em si mesmas, tais expressões nada são, mas juntam ao próprio significado uma certa síntese que dificilmente poderíamos conceber sem as expressões compostas. A função lógica aqui, então, seria afirmada a partir de um olhar estrutural. O verbo uniria dois extremos que não seriam unidos de nenhum modo sem a cópula. O verbo, na perspectiva de Pardo, poderia ser tomado de acordo com a função lógica nesse sentido. Assim, a consideração lógica do verbo ser na formação das proposições científicas poderia ser tomada de duas formas. Primeiro, como algo que denota um outro, ou o que se diz de outro. Ou então, como algo que une dois extremos que não poderiam ser unidos de outra forma. Tá? Mas esta não é ainda a solução adotada por Pardo de maneira mais específica, embora mostre o esforço investigativo do pensador. Tá? Para ele, as proposições científicas são proposições modais de tipo possível, em que os termos que a compõem denotam um campo de referência por suposição natural, na medida em que a cópula que os une articula os objetos correspondentes, desempenhando uma função destinada a unir os extremos predicativos. Mas a função é sim categoremática ou categoremática? Essa é a pergunta agora, né, que eu vou usar aqui para me dirigir à parte conclusiva. Ou seja, a cópula é tomada apenas na sua acepção lógica antes explicitada, ou deve ser vista na chave literal do livro terceiro de Peri Hermeneias, enquanto o verbo ser consignifica com a suposição de particulares existentes. Os objetos supostos pelos termos têm existência imprescindível, ou a existência dos particulares é um critério descartável para a necessidade das proposições científicas? A atemporalidade da cópula, que, de um ponto de vista lógico, não consignifica o tempo na determinação do predicado, é uma forma possível de interpretação do est, como mostra Pardo. Todavia, isto não quer dizer que a existência dos particulares seja prescindível para a consumação da condição de necessidade das proposições científicas. Logo, homo est animal, não porque o est aqui dependa da existência do ser humano particular, mas justamente porque, a despeito do tempo, a existência de um ser humano em ao menos um mundo possível, ou como diz expressamente o autor, o ser humano está para os indivíduos presentes, passados, futuros ou possíveis dessa mesma espécie, vel posset sic dici homo possibiliter est animal, cum sic dicendo li homo est pro presentibus praeteritis et futuris et possibilibus et similiter li anima, supõe algo que está inserido no gênero predicativo, homo possibiliter est animal. A existência do particular não é, então, prescindível, mas necessária para a suposição natural. É esta a solução admitida por Pardo, em Medullae Dialectices 83 VA, sugere uma resposta ainda alternativa, que coincide com a interpretação literal do livro terceiro sobre a interpretação do Stagirita, de acordo com o qual o verbo ser consignifica tempo. As coisas que não existem na realidade não possuem nenhuma união verdadeira consignificada pelo isto é, pelo verbo ser. Assim, o que não existe na realidade não possui nenhuma união verdadeira consignificada pelo verbo ser. Logo, a existência é, sim, no âmbito da responsio à questão apresentada, tomada como critério ontológico definidor da condição de verdade da proposição científica.
A suposição natural aqui considerada é uma supositio ontologicamente engajada. A relação entre os particulares deve partir do suposto de que os particulares existem realmente, sem o que a relação em si não pode ser significativa. Logo, a necessidade de uma proposição científica supõe que os termos singulares sejam avaliados por suposição natural por um critério ontológico forte. A est B requer para sua estatura necessária que A e B sejam significados pela cópula dentro de uma relação. Assim, se articularmos o verbo ser por consignificação temporal com a modalidade possível, chegaremos à tese de que a possibilidade aqui é relativa ao tempo, modalidade relativa, pelo que os particulares que compõem os extremos devem existir necessariamente para que o operador modal possível inserido na proposição a torne necessária, segundo o juízo hipotético. O algo que é significado, suposício, pela afirmação constituída na relação entre o sujeito e predicado, deve tomar o rest como atinente às coisas que são significadas pelos termos predicativos, coisas tais existentes e capazes de referência. Logo, a modalidade possível não conduz à necessidade das proposições científicas isoladamente. Nem tampouco se tomarmos os objetos designados pelos termos dentro de um raciocínio científico padrão, pois tais objetos despontam como contingentes e, como tais, relembrando a passagem dos analíticos citada, né, como tais, não admitem que a relação afirmativa entre sujeito e predicado confira à proposição científica um grau de necessidade, se não de mera contingência. Algo pode ser verdadeiro no instante T1, podendo não ser em T2. A contingência dos extremos impede a necessidade da relação entre os seus termos, mas se pensássemos em uma necessidade relativa ao tempo, ainda assim a estabilidade semântica estaria comprometida pela contingência do tempo presente, atinente aos extremos da relação afirmativa. O modo necessário, então, parece exigir que a união entre sujeito e predicado seja ela mesma necessária, como também as coisas nelas significadas. Tomá-las como significadas é entendê-las como existentes, segundo um juízo que compõe os termos da oração como articulados consignificativamente pelo verbo ser. Assim, a função de consignação do est, que une os extremos, deve ter em vista, que a conotação temporal do verbo no passado, presente ou futuro é decisiva para expor não apenas o tempo em que o verbo designa um objeto ou ação, mas, sobretudo, a razão distinta que possui cada coisa em cada tempo. Por exemplo, o homem corre, o homem correu, o homem está correndo, o ser humano é animal, etc. De modo que a conotação temporal seria o único mecanismo através do qual poderíamos diferenciar est de fuit ou herit. 2. A conotação temporal implica em rechaçar a independência ou eliminação do tempo na estatura epistêmica das proposições científicas, dado que os tempos presente, passado e futuro não seriam tomados como prescindíveis, mas como critérios determinantes para a necessidade das proposições científicas. Temos, assim, que as proposições científicas serão necessárias para Pardo, dentro da lógica assertórica, quando, os termos que compõem os extremos referirem, por suposição natural, objetos contingentes, articulados pela cópula determinada no tempo verbal correspondente à relação afirmativa. Ou 2, os termos que compõem os extremos referirem, por suposição natural, objetos necessários, ocasião em que a cópula restará emancipada do tempo e atuará como um sincategorema lógico, conforme vimos com a sentença Deus est na ciência teológica. Ora, porque nem todas as coisas são necessárias nem contingentes, podendo ser ou uma ou outra, as proposições científicas serão sempre justificadas quando forem possíveis, ou seja, quando a união entre os extremos não for impossível. Aqui, a união entre os extremos se determina como uma união possível consignificativa, em que o est desempenha uma função que pode ser lógica ou ad tempore. Ao introduzir o modo possível, a redução ao tempo determinado torna-se obsoleta, já que a cópula não conota mais um tempo determinado, mas a totalidade do tempo, omnitemporaliter, segundo mundos semânticos alternativos. A inserção das proposições científicas nos pátios internos da lógica modal, em que o operador possível desponta como operador padrão, sugere que a união dos extremos seja articulada por uma cópula discreta, que não conota um tempo determinado, ainda que seja relativa ao tempo como tal. É possível que o triângulo tenha 3 lados, ou ainda, possivelmente o triângulo possui 3 lados.
onde a possibilidade transcende o tempo determinado, ainda que os extremos estejam referidos por relação ao tempo presente. É a possibilidade e a não união, e não a união dos extremos, o que independe do tempo. 25 minutos, tá, Marcos? Só para te avisar, 25 minutos, já passou, ok? Maravilha, estou terminando, encerrando agora. É a possibilidade e não a união dos extremos, o que independe do tempo. A possibilidade desta união está em afirmar que a união pode ou não ocorrer, e que esta possibilidade, e não a união em si, é necessária, de modo que, se a proposição científica for afirmada na forma modal possível, então ela será sempre necessária. Uma interpretação modal das proposições científicas, assim, requer que façamos a distinção entre os operadores modais de possibilidade, necessidade e contingência. No esquema de Pardo, as proposições científicas serão sempre: 1. Possíveis quando a união dos extremos não for impossível. 2. Contingentes quando os objetos supostos nos termos, por suposição natural, forem necessários ad tempore, podendo não ser. E 3. Necessárias quando os objetos referidos nos extremos forem também necessários, algo que ocorre, segundo o autor, no caso das proposições da ciência teológica. As modalidades relativas são atinentes sempre ao tempo, à condição existencial e à estatura epistêmica. Tá? Como se nota, a solução apresentada por Pardo se articula em ampla medida com a teoria da supositio, tal como apresentada por Frei Alonso, na qual a estatura semântica das proposições científicas, quando formadas como unidades complexas em que o operador modal de possibilidade é inserido conjuntamente aos termos e às variáveis, acaba por viabilizar a ampliação do horizonte epistêmico e referencial das proposições científicas. Nas sentenças assertóricas, tratamos de relações de equivalência entre as orações sintáticas, compostas por termos comuns, e orações compostas por termos vagos, como, por exemplo, tigre felino ou catleia ou orquídea. A ideia da extensão, do ponto de vista histórico, já remonta às sumas de lógica de Guilherme de Ockham. Porém, é na Recognitio Sumularum, de Frei Alonso, o lugar onde encontramos um desenvolvimento rigoroso e considerável para as noções de quantificação dentro dos espaços da lógica de predicados, especialmente no que tange à interpretação extensional de sentenças assertóricas e modais. As operações sintáticas moduladas por operadores modais, e aqui eu encerro, torna a conexão com a semântica dos mundos possíveis aberta para diversas interpretações extensionais de orações gerais, isto é, sentenças formadas por termos vagos, comuns e próprios, cujas referências condizem com a estrutura verificacional das três formas de suposição antes vistas, pessoal, material e simples. A interpretação extensional é, assim, viabilizada pela inserção de variáveis quantificadas em unidades complexas divisivas. Tá? E aqui eu dou apenas um exemplo. Né? Toda descoberta X em um mundo possível N resulta em um avanço significativo. Tá? Uma descoberta de uma verdade necessária em θ. Né? Para tudo X, se X é possível, então θ é possível, onde o foco está na condição epistêmica. Ao passo que no quantificador existencial nós temos um foco na propriedade designativa. Existe ao menos um X, tal que, se X, então θ é possível. Teria mais a dizer sobre essa anotação em especial, mas, dado o avançado da hora, eu quero agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado. Me perdoem por ter passado um pouquinho o horário, mas como eu sou, talvez, um dos poucos a falar de lógica, não sei se sou o único, né, junto com o professor Roberto Pirri, que pela manhã nos brindou com uma extraordinária exposição, que, em parte, toca na lógica também, eu, de imediato, então, agradeço, muito obrigado, foi uma honra. Valeu, Marcos, muito obrigado por tua exposição, não é? Rigorosa e densa, como nós já nos acostumamos a receber de ti, e apresentando novos autores, novos textos, novos pensamentos. Muito obrigado mesmo, viu? A gente tem alguns minutos, colegas, para perguntas e observações, e eu abro, então, imediatamente para quem quiser pedir a palavra. Marcos, enquanto o pessoal vai se animando aí para fazer uma observação, eu vou tentar... O Jefferson está querendo falar, mas está com o microfone desligado. Acho que eu não percebi, tá? A minha pergunta fica para depois. Desculpa, eu só liguei a câmera. Na verdade, pode falar. Parabenizar o professor Marcos Boeira pela apresentação bastante interessante, e também demonstra justamente que a ideia de que a segunda escolástica
feita apenas de temas de filosofia prática e tudo mais, ela é equivocada, né? Segundo colocada pelo Carlo Giacomo, né? Enfim, e então existe um oceano. E a minha ideia é justamente a pergunta, não é de caráter técnico, é mais de caráter geral, assim, porque na minha tese, no doutorado, eu trabalho com o Juan Vives, que tem questões de lógica também, mas dentro do contexto da imbricação do humanismo escolástico, ali entre Espanha, e toda uma tensão muito grande entre escola de Monteagudo, nominalistas e contrários a essa tese. Quer dizer, me refiro ao livro do Ricardo Bilhos Llada, né, da Universidade de Paris, durante os estudos de Francisco de Vitória, que apresenta um leque de possibilidades de lógicos espanhóis. Havia minha curiosidade justamente no Veracruz é se ele, quer dizer, depois de ser influenciado por Salamanca e tudo mais, ele vem se despertar pela lógica do ponto de vista técnico. Eu queria saber um pouco mais de você, se você buscou essas influências mais diretas, até da teoria da suposício, né, que, quer dizer, algo do século XIV foi altamente discutido, e me parece que esses humanistas escolásticos, eles estudaram muito bem isso, mas detestavam, né? O Vives, por exemplo, sabe perfeitamente de lógica, mas quer dizer, detesta, e tem uma discussão interessante com o Thomas More, né, que era lógico também, e se destaca o Alonso de Veracruz como um ponto fora da curva. Eu te pergunto justamente esse interesse dele e quais são as influências assim, diretas dos pensadores espanhóis, de contato com esses textos, enfim. Bom, obrigado pela pergunta, Jefferson. A tua pergunta, no fundo, é um mundo, né? Um oceano, que a gente tem que mostrar nas três grandes obras, né, do Frei Alonso, as influências diretas dos lógicos espanhóis, né? Quer dizer, numa época que, de certa forma, é tomada como o resultado de uma produção lógica notável do período anterior, né, que digamos assim, que se encontra na Universidade de Paris, mas que tem, digamos, duas heranças bastante consideráveis na Escócia e na Espanha, né? De modo, então, que ali nós percebemos uma produção lógica absolutamente notável no que tange ao avanço das temáticas, que na lógica de propriedades de termos da escolástica do século XIII vai alcançar resultados mais significativos. E que com a influência, sobretudo, dos lógicos nominalistas, né, na escolástica do Barroco, na escolástica posterior, e aqui eu posso falar com bastante ênfase, né, a lógica produzida, ora no Colégio Romano da Companhia de Jesus, ora no Novo Mundo, né, em especial pelo Frei Alonso, mas também pelo Antônio Rubio, nós vamos perceber que toda a matriz das proprietatis terminorum, ela vai ganhar um novo contorno, que será dado justamente pela doutrina da quantificação, né, o que à época era tomada como o tema próprio da ampliação, ou da lógica de predicados, né? Então, toda a temática da lógica de predicados vai resultar em modelos lógicos. Hoje nós chamaríamos assim cálculos de primeira e segunda ordem, mas que à época seriam relações entre entes de primeira e segunda intenção, que vão permitir visualizações ascensionais e de descenso entre canais de significação e denotação, né? E esse esquema que a lógica de predicados e a lógica, portanto, de quantificação aporta para a análise dos termos, seja do ponto de vista do sentido, da significação, seja do ponto de vista da referência, suposício, isso vai trazer uma nova maneira de não só estruturar os tratados e súmula logicales da época, né, como foi mesmo o caso da Recognition Sumularum, como outras, né, a lógica mexicana do
Antônio Rubio também é bastante influenciada por essa nova estrutura, como também uma atenção maior dentro do âmbito da lógica menor, da lógica formal, para o problema da ampliação e da distribuição. Tá? Algo que, à época, vinha como que subordinado, quase que absolutamente, à análise da suposição dos termos, né? E que agora ganha cada vez mais uma certa independência nesses autores. Isso vai aparecer de maneira muito característica, principalmente nos professores que deram aulas de lógica menor, né? Lógica parva, no Colégio Romano da Companhia de Jesus, na segunda metade do século XVII. Né? Nós vamos ver eu tive a oportunidade no arquivo histórico da Pontifícia Universidade Gregoriana de lidar com alguns cadernos de aulas de alunos do Toledo, por exemplo, né? Do Francisco Toledo e do Benet Pereira. E ali nós percebemos claramente uma conexão muito maior das temáticas de quantificação e lógica de predicados do que havia dentre os lógicos do período anterior. Né? Mesmo o Pardo, que, em comparação com os seus contemporâneos, pode ser visto como uma espécie de lógico do barroco dentro de um período um pouquinho anterior, né? Na Universidade de Paris, ou seja, num contexto, embora não totalmente diferente, mas distante, né? Enfim, dos pátios da escolástica ibérica. Né? Então, em síntese, o que nós poderíamos ver é isso, uma certa atenção maior a essa lógica de predicados e de quantificação, e, na perspectiva do Frei Alonso, isso vai aparecer de cheio. Né? Não esqueçamos que o Frei Alonso ele foi fundador de uma escola, de um colégio no Novo Mundo, na Nueva Espanha, né? E foi, né, segundo alguns historiadores, o fundador, digamos assim, remoto da chamada Universidade do México. Né? E como começa isso? Isso começa com o estudo das artes sermotinales, né? As artes do trivium, no colégio da Ordem de Santo Agostinho, que é a ordem ao qual o Frei Alonso era integrante. Né? E, mais tarde, isso se pulveriza por colégios de outras ordens da Nova Espanha. Né? E, claro, o apreço pela lógica, em especial pela lógica das propriedades de termos, e em especial pela lógica de predicados, é algo que é visto aqui como não uma condição, mas uma ponte para as ciências superiores. Tá? Então, em síntese, seria isso, mas teria muito mais a dizer. Fico por aqui, porque senão eu acho que eu vou estender muito o espaço da resposta. Valeu mesmo, Marcos. Uma pequena nota, ok? O Frei Alonso de Veracruz fundou vários conventos, e especialmente no convento de Tiripetío, ele teria estabelecido, com um pequeno grupo de confrades, o primeiro curso de artes, digamos assim, dos agostinianos no Novo Mundo. Ele foi para a Universidade do México em 1553, um pouquinho depois da fundação, que foi em 1551, mas como ele já deu aulas antes nos conventos, né, dos agostinianos, ele potencialmente foi o primeiro professor de lógica no Novo Mundo. Perfeito. Só uma notinha, tá? Porque tu mencionaste isso no final, perfeito. Marcos. Eu passo imediatamente a palavra para a Aline, que tem uma pergunta para te fazer também. Obrigada, achei muito interessante e eu trabalho com essa temática, mas muito mais no século XIV, então não conheço nada do contexto em que você estava falando, mas eu achei interessante porque, e eu não sei se eu consegui seguir muito bem, mas até o momento da sua exposição, eu comecei a ver que tinha muita semelhança entre a teoria da supositio que você apresenta e a que a gente encontra, por exemplo, no Buridan. Então, o Buridan tem essa teoria modal, ontológica óctupla, né, que é toda complicada. Mas aí, conforme você foi desenvolvendo, eu fui vendo que ele realmente foi se afastando, mas não da maneira que eu esperava. E aí eu fiquei curiosa para saber quais são, talvez, as influências mais tradicionais, porque a gente sabe que, por exemplo, Buridan foi muito mais influente na Europa Central e do Leste,
porque me parece que essa teoria da suppositio que você apresentou, ela tem uma coisa que que vem de uma tradição nominalista, né? Você falou do Ockham, por exemplo, mas ela tem uns elementos que me parecem muito fortes de um realismo, porque você considerar a suppositio como duas coisas que estão colocadas em uma relação adicional Perfeito. é muito heterodoxo para um nominalista, por exemplo. Então, a gente sabe um pouco mais da origem, de quais são as influências que fazem essa mistura nesses textos? Obrigado, Aline, pela tua pergunta, excelente, né? Eu poderia dizer o seguinte, a medula dialécticas, ela coloca todo o problema da lógica assertórica e da teoria do suposício, tal como recebida, obviamente, no Cinquecento. O Pardo coloca a teoria do suposício, nesse sentido do significado das proposições, em diálogo com três autores anteriores. Um deles é o Johannes Buridanus, né? O Pedro Aile e o Gregório de Rimini. Então, no livro sexto, onde ele trata do problema da ampliação, ele está a todo momento dialogando com esses três, né? Justamente para tentar vencer as barreiras do realismo, digamos assim, exagerado, né? Que depois vai ser retomado, por exemplo, pelo Vicente Ferrer, né? E por toda aquela tradição realista no contexto do final da escolástica ibérica, né? Mas até o momento, o que o Pardo tenta fazer? Ele tenta fugir do aspecto da delimitação referencial do nome das descrições definidas, que era algo muito presente na Suma de Lógica do Ockham, dos autores nominalistas, John Mayer, e, de outro lado, ele tenta fugir daquele realismo exacerbado, né? E a perspectiva de diálogo, ela está centrada justamente nisso, nas duas grandes gerações dos lógicos da Universidade de Paris. A primeira, né, as quais o próprio Buridan participa em ampla medida, né, mais como autor do que como professor, e a segunda geração, que é propriamente a geração do Pardo, né? Então, esse é um tema que me parece absolutamente decisivo para entender o desenvolvimento da teoria da suposição no Cinquecento, né? E é algo que eu percebi duas interpretações um tanto diversas, né? Uma que eu já tinha lido há algum tempo, do William Neil, que, sob certo aspecto, converge com a interpretação do De Rijk, e uma outra interpretação que eu descobri muito recentemente, né, de uma autora espanhola chamada Paloma Pérez Ilzarbe, que eu não conhecia, né? Conheci faz alguns dias, na verdade. Que eu ia apresentar esse tema, eu disse, olha, né, aqui tem uma interpretação muito interessante. E ela coloca uma série de limites semióticos para o projeto do Pardo. Parecem muito interessantes, mas, claro, teria que ter uma outra exposição para mostrar esses limites do projeto do Pardo, né? Mas esse me parece um dos temas decisivos na lógica do Cinquecento, né? E que, sob certo aspecto, foi desconhecido fora desse circuito Escócia, Paris, Salamanca, Península Ibérica, né? Por exemplo, na Itália, a escola de Pádua, por exemplo, a escola de Rialto, que foram outras escolas importantes de lógica, esse tema era não totalmente desconhecido, mas ele não era um tema enfrentado com a agulha epistêmica desses autores. Assim. Muito obrigado pela tua pergunta, que pena que eu não tenho mais tempo para conversar contigo sobre esse assunto, que para mim é um dos assuntos que mais me fascina. Obrigado. Obrigada. Marcos, muitíssimo obrigado, tá? Obrigado, Aline, pela pergunta. Agradeço, Jefferson, por tua nota. Fica apenas a lembrancinha, né, Marcos, da totalidade dos manuscritos e também das obras impressas que a gente pode classificar como de autores escolásticos e coloniais ou latino-americanos. Arguivelmente, a lógica é a área na qual mais manuscritos foram legados. Então, no momento em que tu aponta a pontinha de um iceberg, né, a gente tem que lembrar de todo o resto. Se a gente coloca em perspectiva que cursos regulares de lógica, que ocupavam uma parte significativa do curso trienal, às vezes avançando para o segundo ano, inclusive, foram comuns da metade do século XVI até o final do século XVIII. Então, acho que vale essa lembrança e os parabéns, viu, Marcos, por tu estares desenvolvendo pesquisas nessa área que, creio eu, é fundamental para a percepção de criação original e de novidades filosóficas na escolástica colonial.
Valeu, Marcos. Eu vou ter que Muito interromper obrigado, aqui querido. as perguntas para outro momento, porque a gente está muito avançado.